antes, olha, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro e nessa briga toda você torce pro Bolsonaro se ferrar e acabar preso, porque, ó, ele se safa agora que ele tem a caneta BIC dele, que ele é o presidente da república, ele tem poder. A partir de 1º de janeiro de 2023, ou até antes, se cair antes, vai saber, né? O Bolsonaro não terá mais poder, eu vou te falar, ele será descartado como lixo tóxico. Ninguém vai nem querer chegar perto dele, esse vai ser o descarte. Quando ele for preso, pagar pelos crimes, não vai sobrar ninguém para ajudá-lo. E se você quer que isso tudo aconteça, inscreva-se aqui no canal. Agora, falar sobre o Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, os outros generais do governo, olha, um monte de general fracassado no governo Bolsonaro. Imagina como deve ser ruim a vida do cara. Ele chega general e tudo mais, aí ele vai pra reserva, ou seja, se aposenta, e aí a vida dele era aquilo, ó, um balão vazio cheio de nada, não tinham nada para fazer, resolveram brincar de serem ministros do Bolsonaro e brincar de dar golpe militar. É isso, um monte de general criminoso golpista num governo criminoso golpista. Aí, com toda a tensão do que aconteceu na sexta-feira, o que foi o final daquela história que ainda não acabou, mas o final, até o momento, como está parada a história? O Bolsonaro não foi depor, o Bolsonaro, a Advocacia Geral da União, entrou com um documento dizendo que, olha, o documento que o Bolsonaro vazou, que era um inquérito sigiloso da Polícia Federal, não era sigiloso. Então essa investigação não deveria nem existir. E o Bolsonaro, por ser presidente, ele deveria poder depor por escrito. O que o general Heleno, olha, o cara tem que ser muito criminoso ou muito, não tenho nem outra palavra que não leve processo para falar sobre o general Heleno. Mas olha, o general Heleno aconselhou o Bolsonaro a quê? A dizer, olha, e publicamente dizer, olha, Alexandre de Moraes está jogando fora das 4 linhas, eu não posso depor, o inquérito não era sigiloso coisa nenhuma, e peitar o Alexandre e dizer que não vai mais obedecer ordens do Alexandre de Moraes. O que a Advocacia Geral da União argumentou tudo aquilo? Juridicamente, o Bolsonaro não foi a público e o Alexandre de Moraes falou, não, vocês perderam o prazo, eu não vou nem ler. Só que tem uma coisa, o processo que o Bolsonaro ele tornou público era um processo sigiloso. Nos papéis do processo tinha uma tarja vermelha escrito sigilo, ou seja, era um processo sim sigiloso. O delegado do caso, que já foi afastado e vai ser exonerado da Polícia Federal, ele está desesperado, que foi ele quem vazou o inquérito para o deputado Felipe Barros, ele depois falou que não, eu era delegado do caso, eu sei melhor que ninguém, eu não tornei esse inquérito sigiloso. Porém, no pedido de investigação do TSE para a Polícia Federal, o TSE diz que é um inquérito sigiloso. Se o delegado diz que não colocou sigilo no inquérito, o delegado tem que ser exonerado e vai ser exonerado porque ele está cometendo crime. Mas ainda, todas as folhas do inquérito têm a tarja sigilo. Então o delegado e os criminosos que vazaram sabiam que era sigiloso. Então tá difícil a situação do Bolsonaro, fica muito difícil ele argumentar que o inquérito não era sigiloso. Para chegar um general como o general Heleno e usar isso para fazer o Bolsonaro para tentar fazer o Bolsonaro peitar o STF é porque esse cara é muito golpista. O Braga Neto ele é o ministro da Defesa, ou seja, ele é o chefe das Forças Armadas. Ele também quer que o Bolsonaro exploda publicamente e peite o Alexandre de Moraes. Agora eu te pergunto, o que o Braga Neto e o general Heleno estão pensando, qual é a estratégia deles para mandar o Bolsonaro peitar novamente o Alexandre de Moraes? Eles querem dar um golpe, eles querem o quê? Só esse posicionamento deles já é o suficiente para eles também serem investigados. E tem uma outra coisa. O inquérito, mesmo se não fosse sigiloso, o Bolsonaro teria um problemão, mas era sigiloso. E sabe por que alguns inquéritos são sigilosos? O inquérito, o que o Bolsonaro diz é o seguinte, olha, o inquérito já tinha sido finalizado quando eu vazei. Então, mesmo se fosse sigiloso, era de interesse público saber daquele inquérito. Não. Sabe por que não? Porque quando um inquérito está sigiloso, quer dizer o quê? Quer dizer que os investigadores entendem que tornar aquele inquérito público é mais perigoso para a sociedade do que o bem público de ter acesso àquele inquérito. Por quê? Porque às vezes no inquérito, numa investigação, e no caso foram hackers que tentaram invadir o sistema do site do TSE. Nada a ver com a urna eletrônica, não tem nada a ver com votação. E eles não conseguiram. Mas durante a investigação, a Polícia Federal quebra sigilos, a Polícia Federal consegue chegar aos hackers, consegue saber onde eles estavam, tudo mais, o computador, como eles fizeram, assim, assado. E quando você torna pública uma investigação dessas que é sigilosa, os hackers vão ter acesso à lei, eles vão ter acesso a saber como a polícia chegou até eles. Para quando eles queiram cometer novos crimes, eles já saibam, ó, não vou cometer esse erro aqui, porque eu tô lendo no inquérito que a Polícia Federal chegou até mim por conta disso. Ah, e por conta disso, então esses foram os meus erros. Na próxima não os cometerei. É por isso que alguns inquéritos são sigilosos. E é por isso que é crime tornar público um inquérito sigiloso. Claro, tem inquérito que é sigiloso,
Não apenas porque os criminosos vão saber como a polícia chegou neles, ou porque os criminosos vão saber até que foram investigados. Tem muita gente que é investigada e nem sabe. Quando o inquérito se torna público, a pessoa fala, então fui investigado, vou ter que cobrir aqui os meus traços, os meus rastros, os meus rastros. E tem inquérito que é sigiloso exatamente para proteger as pessoas, para que ninguém fale, fulano é investigado, E o Bolsonaro, quando ele divulga, ele está prejudicando todo mundo, ainda mais porque ele divulgou para fake news. Para um general como o Heleno e outro general como o Azevedo e Silva e o Braga Neto, 3 generais de 4 estrelas, dizerem que, olha, o Alexandre jogou fora das 4 linhas ao mandar o Bolsonaro depor, é porque esses caras são muito golpistas. Eu não sei qual é o plano do Braga Neto, porque hoje, infelizmente, temos que falar como está o humor das Forças Armadas. Olha a desgraça que o juiz Sérgio Moro levou o Brasil, porque vamos lembrar que tudo isso aqui começou com a Lava Jato, né? Senão não estaríamos aqui nessa desgraça de hoje. Olha só, hoje temos que falar o seguinte, que é importante falar, infelizmente, dos generais de 4 estrelas, o alto generalato, ninguém praticamente está com o Bolsonaro. Inclusive, muitos já pegaram ranço do Braga Neto. Ranço. Sabe o que é ranço? Ranço é uma palavra que os generais... Você não vai ver um general usando porque é uma palavra que está sendo mais utilizada agora. Mas ranço é quando você não aguenta nem olhar para a cara de uma pessoa. Você fala, ai meu Deus, de novo esse cara. É o que muita gente pegou do Sérgio Moro. Eu, por exemplo, muita gente compartilha vídeo do Sérgio Moro para... Às vezes até do Bolsonaro para ridicularizá-lo. Eu confesso que eu demoro para assistir. Se não viralizar muito, porque me deu ranço, me dá ranço. Por isso que eu peço, se inscreve aí no canal, que às vezes eu tenho que ficar assistindo a live inteira do Bolsonaro para falar alguma coisa aqui e falar a visão do outro lado pra gente ver quais são as estratégias dele. Então se inscreve aí que, olha, assistir por 1 hora alguém que você tem ranço é difícil. E aí, muitos generais têm ranço do Braga Neto. O Bolsonaro, ele sabe, isso tá claríssimo desde setembro, que o Bolsonaro, ele já sabe que ele não tem maioria entre os generais, ele não tem como tentar dar um golpe, não adianta ele peitar o STF, se fazer de vítima, ainda mais quando ele acabou de cometer o crime. Ele cometeu o crime de vazar um inquérito sigiloso. Eu te expliquei aqui porque é crime, e isso, por mais que a maioria das pessoas não mentalize exatamente por que vazar um inquérito sigiloso é crime, as pessoas sabem que é crime e que não deve ser feito, e ele fez. Ele fez e na frente de todo mundo. Agora, o que acontece? Os ministros do Centrão falaram para o Bolsonaro, você fica quieto, você não quer ir depor, não vá depor e tente juridicamente. Os generais não queriam que o Bolsonaro recorresse. Por quê? Porque o general Heleno entende que o Bolsonaro, ao recorrer, e ele recorreu para o Alexandre de Moraes, ele está legitimando a ação do Alexandre de Moraes. Porém, o que fez o Bolsonaro nesse processo? O Bolsonaro primeiro cometeu o crime. Iniciou uma investigação de ofício do TSE que pediu para o Bolsonaro ser investigado no inquérito das fake news. Por que o TSE pediu isso? Porque aí não depende do Augusto Aras. O investigador é o Alexandre, vamos lembrar. Aí, o Alexandre falou, Bolsonaro, eu preciso do seu depoimento, porque foi você quem cometeu o crime. O Bolsonaro falou, eu quero 60 dias para depor. Ou seja, ele admitiu que ia depor e ia colaborar com a investigação. O que aconteceu nesses 60 dias? O Bolsonaro ficou com medo da delegada, porque a delegada começou a dar sinais nesses 60 dias, inclusive parte dos sinais são o pedido de prisão do Alan dos Santos e de outros bolsonaristas, de que ela não ia aliviar para ele nem um pouco, de que ela ia para cima dele. O Bolsonaro estava achando o quê? Que olha, depois que eu liguei chorando para Alexandre de Moraes lá em 9 de setembro, vão aliviar para mim, e ele viu que não iam. Aí o que aconteceu? O Bolsonaro deve ter falado pro advogado, eu não quero depor. Acha um jeito aí de eu não ir depor. O advogado fez o Alexandre de Moraes perder 60 dias, ele atrasou em 2 meses o inquérito, e aí ele falou, no último dia de prazo, ele ainda perdeu o prazo e falou, não, o Bolsonaro não vai depor porque o inquérito não estava sob sigilo quando o Bolsonaro o vazou e o inquérito já tinha terminado, então poderia ser vazado de qualquer maneira. Aí pronto. Mas eu vou mostrar aqui na Bahia falando sobre o Bolsonaro. Tá aqui um trecho lá em Andaraí, na Bahia. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais e vamos continuar indo pra cima deles.